Bom dia, pessoal de Jundiaí. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma palavra de Deus para você. Mais uma vez estou aqui para você que está chegando agora, ou para você que está passando agora, ou para você que chegou aqui nesse ponto, nesse exato momento. Eu quero trazer um alerta para os dias de hoje. Eu quero dizer para você o porquê da frieza do coração do ser humano, o porquê da insensibilidade do ser humano, o porquê somos insensíveis à palavra de Deus, o porquê recusamos a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que existe uma causa porque nós esquecemos Deus, porque muitas vezes, muitas pessoas ainda deixam Deus de lado. O porquê dessa frieza do ser humano. Hoje as pessoas não se respeitam mais, muitos não se respeitam mais. Não posso generalizar e dizer que são todos, mas uma boa parte não se respeita mais. Muitos maridos não respeitam mais suas esposas, muitas esposas não respeitam mais seus maridos, muitos filhos não respeitam mais seus pais, muitos pais dão a mínima para o que o filho está fazendo. E o porquê isso? Porque estão deixando Deus de lado. Se não houver Deus no nosso coração, nada dessas coisas vai se voltar ao normal. Se Deus não for conosco, se Deus não estiver no nosso dia a dia, se Deus não estiver no controle de nossas vidas, se Deus não estiver no comando de nossas vidas, se Jesus não for a única razão de nossas vidas, tudo isso acontece. A causa raiz disso chama-se pecado. A causa raiz da insensibilidade a Deus chama-se pecado. E o pecado corrompe os bons costumes. O pecado, ele tem um salário a pagar. Todo pecador, todo ser humano que peca, tem um salário. E qual que é? A morte. Quem peca está morrendo diante de Deus. E se contar quantas vezes nós pecamos, nós já estamos mortos em nossos delitos e pecados, já dizia o apóstolo Paulo. Mas e aí, até quando vamos ficar insensíveis à palavra de Deus? Mas espera aí, existe uma causa raiz para essa insensibilidade, além do pecado. Eu vim aqui justamente para falar isso aí. Por que a insensibilidade do homem mediante ao nome de Deus? Por que nós não cremos mais em Deus? Por que nós não acreditamos mais no nosso Salvador? Por que nós deixamos de crer no Deus que nos dá vida? Por que valorizamos tanto coisas materiais? Por que deixamos de valorizar o nosso Deus para valorizar a matéria? Para valorizar a criação? Existe um porquê disso? Existe. É pecado? Sim, é pecado. Mas o pecado ele é conduzido por algo, além de Satanás. Há homens que corrompem o Evangelho de Cristo Jesus. Mas o que é o Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele pecador. O Evangelho é a solução para as nossas vidas. O Evangelho é o poder de Deus para nos restaurar do homem caído que somos. O Evangelho é a solução que Deus criou para nos libertar do pecado. Mas muitas vezes nós somos orgulhosos. Para que Deus? Eu tenho o meu carrão, eu tenho minha casa, eu tenho dinheiro na conta, para que eu preciso de Deus? Aí eu pergunto, e a tua alma tem o quê? Além de uma passagem para o inferno se continuar no pecado? A gente deixou de crer na eternidade. A gente deixou de crer em Deus. Muitos de nós não acreditamos mais em Deus. Muitos de nós porque acham que tem uma posiçãozinha, porque acha que é o diretor de uma empresa, porque acha que é supervisor em alguma firma, está mandando em alguma coisa. Se você tem esse pensamento, meu querido, você está perdido. Se você acha que você, por sua posição, está bem, eu digo para você, a sua alma está perdida, está corrompida. Você que confia nas suas fortunas, na sua riqueza, precisa encontrar o caminho. E que caminho é esse? Jesus Cristo, nosso Salvador. E o porquê que essas coisas estão acontecendo? Porque nós estamos insensíveis a Deus. Nós estamos insensíveis a Deus por causa de homens que corrompem a palavra de Deus, por causa de homens que fazem chacota do Evangelho verdadeiro, por causa de homens que vendem o Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus em Romanos, capítulo 16, versos 17 e 18. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros da fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afaste-se dessas pessoas. O ensinamento verdadeiro não diz que você vai ter carro, casa, que você vai ter um barco, que você vai ter uma vida social plena, abençoada.
que você vai ter dinheiro na conta. O evangelho verdadeiro diz que você busca, que você alcança o reino de Deus com esforço, que haverá aflições, que haverão lutas. Mas esses homens, esses falsos mestres, falsos pastores, esses ladrões mentirosos, enganam as pessoas para encher as igrejas deles e tomar tudo que eles têm, criando campanhas que Deus nunca criou, criando pedidos que nunca foram pedidos por Deus, exigindo coisas que Deus nunca exigiu. A única coisa que Deus pede: abandone o pecado e ande na minha lei. Ande comigo, abandone o pecado, purifique o seu coração, ande em plena. Mas nem a gente peca, não adianta, todo ser humano peca. Mas o pecado não pode ser um estilo de vida. O pecado, ele tem que ser um acidente. É como se você está andando na calçada, escorrega e cai, ninguém quer cair, mas é porque aconteceu. Assim é o pecado que deve ser na vida de uma pessoa com Deus. Agora, aquela pessoa que trama o pecado, uma pessoa que anda, que goza pelo pecado, que sente prazer no pecado, essa aí está corrompendo a lei de Deus. E por quê? Porque crê nesses falsos homens. Porque esses homens enganam, porque esses homens dizem que você vai conseguir, que você vai vencer, se você fizer a campanha dos 318, se você vender seu carro e der o dinheiro na igreja, se você entregar todos os seus valores na igreja. Esses homens enganam a gente, esses homens mentem para você. Você que tem pouca fé, você que não conhece o evangelho. E o evangelho é o único que vai te libertar. A fúria do pecado, ele desgraça a nossa vida. Mas eu dou as costas e não estou nem aí para esse Deus. Deus, ele está te dando uma oportunidade, está alertando você hoje. Eu estou aqui para trazer um alerta para você hoje. Esses homens estão enganando a gente. O verdadeiro evangelho, ele não te cobra nada. Deus, ele te dá a salvação de graça. Ele morreu naquela cruz de graça por sua vida. Deus, ele entregou o filho dele para morrer naquela cruz por você e por mim de graça. Ele não te cobra nada, ele não está cobrando nada de ninguém. A única coisa que ele pede é: anda em retidão na minha lei, me obedece, faz aquilo que eu te peço, seja amigo do homem, seja bondoso, caridoso, ajude quem precisa, não minta, não corrompa, não adultere, não deseje os bens do seu próximo, não queira, não inveje, não tenha inveja do seu próximo. São coisas simples que nós podemos alcançar, mas o orgulho do ser humano, misturado ao pecado, junto com esses homens que pregam a mentira, fazem com que nós nos corrompamos. Eu não estou aqui para te acusar. Você tome cuidado, pastor. Você que está mentindo, você que está corrompendo o evangelho verdadeiro. Uma hora a máscara vai cair, uma hora Deus vai te cobrar. E eu estou aqui batendo de frente com você, nas redes sociais aqui também, para que você entenda: Deus, ele não vendeu o filho, ele entregou o filho. Se você estuda as escrituras e continua fazendo caca, meu amigo, uma hora você vai ser cobrado. A palavra de Deus, ela não é brincadeira. Eu não estou aqui perdendo meu tempo, não. E eu não estou nem preocupado se você está gostando da palavra ou não. A questão é: você precisa crer para ser salvo. Você precisa crer para que Deus possa estar te abençoando. Mas eu já tenho uma vida abençoada. E a tua alma, como é que tá? É muito fácil falar do meu externo. Eu ando de terno e gravata, sou líder na empresa que tô, tenho dinheiro na conta, um carrão. Mas e o teu coração, como é que tá a tua alma? Tua alma tá com o pé no inferno já. E se tu continuar desse jeito, vai colocar o outro lá. Palavra dura, irmão. Tem que ser assim hoje. Não adianta ficar passando a mão na cabeça, não. Hoje em dia é um povo Nutella. São pessoas Nutelas que não querem passar por uma dificuldade. Tudo que é dificuldade: eu não sei o que eu faço mais da minha vida, vou tirar minha vida. Acorda pra vida, meu amigo. Deus está aí estendendo a mão pra você, minha querida, meu querido. Você é filho do dono. Você é filho do Rei dos Reis. Você é filho do Criador. Só precisa entender quem é você. Mas ninguém acredita em mim. Problema. Deus acredita. É só você estender a mão a Ele. Mas ninguém gosta de mim. Deus te ama. Se o ser humano não gosta de você, problema. Mas Deus te ama. Quer maior prova?
Entregar o filho por você? Entregar o filho por pecador? Quem somos nós para merecer uma dádiva tão grande como essa? Quem somos nós para merecer uma dádiva como a que Deus fez? Para pensar. Ah não, minha vida já tem muito problema, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para entender quem é esse Deus. Mas você tem tempo para as redes sociais, não tem? Você tem tempo para entrar no WhatsApp e ficar horas lá. Tem tempo para entrar no Facebook e ficar horas lá. Tem tempo para entrar nos aplicativos e ficar horas lá. Tem tempo para maratonar na internet. Tem tempo para maratonar nas séries de TV. Mas não tem tempo para o Deus que deu a vida por você. Mas a culpa é que esses falsos profetas, eles corrompem a nossa mente. E você precisa entender que tem que abandonar essa mentira. João 18:38 diz: o que é a verdade? Certo dia Pilatos perguntou para Jesus. Pôncio Pilatos, antes de crucificar o mestre, antes de mandar Jesus para aquela cruz, antes de fazer o nosso mestre sofrer, ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Pode ser que hoje você também queira saber qual é a verdade, onde seguir, que caminho, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, o que é que eu faço? Eu vou dizer para você a verdade é Jesus Cristo. João 8:18-38 diz: conhecerão a verdade e a verdade vai te libertar. E qual é a verdade? A verdade é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Palavras de Jesus Cristo em João 14:6. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho e Jesus é a vida. Não esses falsos pregadores, não esses homens que andam em carros luxuosos, com maleta cheia de dinheiro, com os templos abarrotados de pessoas inocentes, entregando tudo que tem para eles, vendendo o seu carro, muitas vezes vendendo uma propriedade para entrar numa campanha que diz que a vida vai ficar abençoada depois daquela campanha. Aí quando você não consegue o seu objetivo, aí eles falam: é falta de fé, meu querido, você precisa crer. Aí toma você e vai lá de novo, faz um empréstimo e só vai se afundando. Esses homens, eles corrompem os bons costumes. Esses homens mentem descaradamente. Meu querido, eu vou dizer uma coisa para você, pastor aí, você que se diz pastor, você que se acha pastor, que até conhece o que está escrito aqui. Você está corrompendo a lei de Deus. Você está mexendo no vespeiro. Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Cuidado. Você está fazendo a coisa errada. O evangelho verdadeiro não é a venda de Cristo, não. Cristo deu a vida de graça. E você vende o evangelho no seu templo aí para as pessoas inocentes que não conhecem, que não têm fé, que ainda não... E os coitados estão no mesmo caminho que você, porque você vai pagar por tudo, por todas essas vidas. Você tome cuidado, você se arrepende quanto há tempo. Meu querido, minha querida, a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23 diz: mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, fidelidade, bondade, delicadeza, humildade e domínio próprio. Nós conseguimos lutar contra esses homens. Nós conseguimos lutar sim. É só a gente querer. O problema é que muitas vezes a gente não quer. O problema é que muitas vezes a gente não quer o evangelho de Cristo. A gente deixa de crer em Deus por causa de homens corruptos. A gente deixa de crer em Deus porque os homens estão roubando a gente. A gente deixa de crer no nosso Criador porque os homens estão nos enganando. Mas você não pode fazer do homem o seu braço forte. Você não pode fazer do homem a sua fortaleza. Deus hoje ele te dá uma oportunidade. Deus ele te dá uma oportunidade de vida. Deus ele te dá a chance de se arrepender do teu pecado. Deus ele está estendendo a mão para você. Só basta querer, só basta aceitar ele. Deus ele te dá a oportunidade de vida, meu querido, minha querida. E hoje ele está aqui justamente falando com você através de mim. Basta nós aceitarmos. Esse mundo está muito difícil para viver assim. Esse mundo está nos oferecendo só desgraça. É marido espancando as esposas, é mulheres traindo os maridos, é filhos contra pais e pais contra filhos. São homens insensíveis que quando vê um acidente, em vez de ajudar a vítima, vai lá filmar para colocar nas redes sociais para ganhar like. E Deus ele quer um coração transformado. Cadê nós fazendo isso? Temos o nosso carro, nossa casa, tá tudo bem com nós, eu tô com saúde. E quando aparecer o câncer, o que você vai dizer? Quando aparecer a doença, quando seu pai ou sua mãe ficar doente, você vai falar o quê?
vai correr, Deus, o que é que eu faço agora? A gente planta antes para colher depois. A gente não vem só para colher. Deus está dizendo para você hoje aqui, abandona o pecado, se una a mim. Eu não estaria passando aqui hoje essa palavra se Deus não tivesse transformado meu coração. Eu fico aqui falando para você de Jesus. Muitos torcem o pescoço, muitos não estão nem aí, acham que eu estou falando bobeira. E eu não estou nem preocupado com isso, porque a minha missão é pregar o Evangelho. A minha missão é falar de Jesus. Se você aceita ou não, aí é problema seu e de Deus. Mas eu digo para você, a melhor escolha é andar com Jesus. A melhor escolha é andar com o seu Salvador, é entregar o seu caminho a Ele. Mas se você não quer, Jesus também não te obriga. Jesus não diz que você é obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a servir a Deus. A bondade, olha, Deus é tão maravilhoso que até nisso Ele me surpreende. Ele não obriga ninguém. Se eu estivesse entregando aqui uma nota de R$100 e um monte de gente pegando, fazendo fila para pegar. Se eu estivesse aqui oferecendo dinheiro, tinha fila pegando, mas como eu estou oferecendo a palavra de Deus, ninguém quer. Amém, minha querida, Deus abençoe. Dificilmente as pessoas querem saber de Jesus hoje, dificilmente as pessoas querem se entregar ao seu Deus. Por quê? Por causa dos falsos profetas, por causa de falsos homens que corrompem a palavra de Deus, por causa de falsos homens que estão ridicularizando a cruz de Cristo. Mas daí, o que acontece? Vem a doença, o médico fala assim, você tem 5 dias de vida. Aí você olha pra cima e diz, Deus, o que é que eu faço agora? Agora você não faz mais nada. O médico disse, você tem 5 dias, você não crê em mim, só me buscou porque tá doente. Deus, Ele dá a oportunidade, Deus, Ele dá a chance, Deus, Ele dá a oportunidade para você crer nele. Mas eu sou muito novo ainda, sou adolescente, para que eu vou crer em Deus agora? Vou deixar ficar velho. Quem disse que você tem essa chance toda? E quem disse que... Quem garante pra você que você vai chegar vivo em casa hoje? Quem garante pra mim que eu vou chegar vivo hoje em casa? E se eu não chegar, eu já chego feliz, sabe por quê? Porque eu vou pro céu, porque eu sei ao Deus que eu sirvo. Você é muito convicto, você é muito orgulhoso. Não é orgulho não, meu querido. É crer na palavra de Deus. Quando você crê em Deus, você sabe que você tem tudo. Você tem nada e tem tudo ao mesmo tempo, né? Você não precisa ser dono do mundo, você só precisa ser filho do dono. Você não precisa você nunca vai ser aquele que guia. O guia é Deus. Você vai ser guiado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Agora precisamos crer. Então, abandone esses falsos mestres, abandone esses falsos profetas que vêm só para corromper a palavra verdadeira. E quem são esses falsos mestres? São ladrões e salteadores. Olha o que diz Romanos, a continuação. Porque o que eles fazem, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo. Pastores, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado, vocês que não servem a Cristo. Seu momento vai chegar. Deus está de olho em você. Da mesma forma que Deus contemplou o que Davi fez, Ele está de olho em você. Você que está me vendo aí pelas redes sociais, tome cuidado. Uma hora Deus vai te cobrar. Você acha que você está por cima, está pegando o dinheiro de inocente, está enganando os fracos na fé. Uma hora Deus vai te cobrar. Uma hora a casa vai cair, porque você está edificando a casa na areia, não é na rocha não. Uma hora a sua casa vai cair. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversas macias e com bajulações, eles enganam o coração de pessoas simples. Muitos estão sendo corrompidos por isso, porque eles enganam, eles falam com convicção e você crê, mas a palavra de Deus não promete nada do que esses caras prometem. Basta você tomar uma decisão na sua vida, basta você entender que Deus, Ele está te alertando aqui nessa manhã hoje. Eu saí hoje de casa 4 horas da manhã para trazer essa palavra para você, meu. Hoje é meu único dia de folga, mas eu estou aqui para servir ao meu Deus. A gente não tira férias de Deus, a gente não tem folga de Deus. Deus é dia após dia. Então hoje por mais uma vez, por mais um dia, eu digo para você, a palavra de Deus está aqui. Estou falando para você sobre Jesus. Aí você aceita ou não. Deus está hoje estendendo a mão para você nessa segunda-feira, dizendo para você que você tem chance, que você tem oportunidade. Mas como eu posso crer? Tem tanta falcatrua, tantos pastores pregando aí a mentira, roubando as pessoas. Tem, com certeza. Onde há ser humano há pecado, e onde há pecado há corrupção, e onde há corrupção há mentira, meu querido.
mas você precisa crer na verdade. Existe uma verdade? Sim. E qual é essa verdade? Jesus Cristo. Existe uma verdade sólida? Sim. Jesus. Mas onde eu encontro esse Jesus? Nas Escrituras. Se você esperar só ruminar aquilo que os homens mastigam, você está perdido. Precisa entender a palavra de Deus, precisa se entregar aos caminhos de Deus. Ah, mas a minha vida está bem, para que eu preciso de Jesus? A minha vida está ótima, para que Jesus? Eu tenho meu carro, tenho minha casa, meu apartamento, para que eu quero Jesus? Você precisa de Jesus para a sua alma, você precisa de Jesus para você não ir para o inferno. Jesus é a única ligação entre o Pai e você. Você não vai a Deus senão por Jesus Cristo. Você não vai a Deus senão por Jesus. Eu garanto para você que só Jesus é o caminho. E eu não preciso garantir isso não. Você precisa crer, só isso. Ah, mas eu não estou vendo nenhum fato. Eu preciso ver um milagre para acreditar nesse Deus. Precisa não, porque o próprio Deus disse que é por fé. Se não houver fé, não há arrependimento. Se não houver arrependimento, não há salvação. Se não houver salvação, é inferno, é condenação eterna, é fogo e enxofre, é onde o verme não morre e onde a ferida não cicatriza. É eterno, não é 10 anos não, não é 1000 anos não, não é 1 milhão de anos não, é eternidade. Sem Jesus, a condenação é eterna. E se você está me ouvindo falar e está pensando, esse cara nem sabe o que está falando, eu sei sim, eu sou convicto do que eu estou falando. Agora, se você não conhece as Escrituras, quem não sabe é você. Então, fica aqui essa palavra para você. Você que passou, você que está por aqui, tem a oportunidade hoje de dar a volta. É só querer. E você que está me vendo aí pelas redes sociais, você que tem alguém, você que conhece alguém que está passando uma dificuldade, que está sofrendo porque não tem Cristo na vida, envie esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seu amigo, sua amiga, sua mãe, com seu pai. Eu tenho vergonha de falar de Jesus com meu pai ou com a minha mãe. Mande o vídeo, envia. Eu não estou querendo ganhar seguidor não, eu estou querendo espalhar a palavra de Deus. O meu único motivo é espalhar a palavra de Deus. Você não precisa me conhecer, você não precisa saber quem eu sou. Simplesmente conheça Jesus. É só isso que eu te peço. É só isso que é necessário. Conhecer o Mestre, conhecer a Deus. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus te leve ao seu destino em paz. Que a graça e o poder do Espírito Santo te livre de todos os tipos de acidentes, te livre do homem mau, te livre dos assaltantes. Que a graça, o poder e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, não apenas hoje, mas durante toda a tua vida. Amém? Que Deus abençoe.